Olá pessoal, eu sou a Jaciane e no vídeo de hoje vamos falar de uma doença que costuma atacar os cítricos, especialmente os limões e as laranjas. Vamos falar dessa doença. Essa doença costuma apresentar manchas bem escuras nas folhas, uma espécie de mofo que recobre a folha dos limoeiros e das laranjas. E no vídeo de hoje a gente vai entender quais são os sintomas dessa doença, a fumagina, como ela se caracteriza. A gente vai também entender por que ela surge e vamos falar também algumas receitas para você estar tratando essa doença fúngica chamada de fumagina. E esse vídeo também é uma forma de responder a um comentário deixado pela Helenice. A Helenice é mãe da Micaele e a Micaele tem um canal no YouTube. Eu vou deixar até o link do canal dela na descrição desse vídeo, caso alguém queira conhecer mais o trabalho da Micaele e da sua mãe, que é a Helenice. A Helenice me perguntou o seguinte: ela disse que tem um pé de limão, esse pé de limão é novo, tem mais ou menos 2 anos, e esse limão está cheio de uma coisa preta. Aí ela me pergunta do que se trata essas manchas escuras e como é que ela faz para estar cuidando. Uma das principais características da fumagina é a sua capacidade de revestir toda a planta atacada como se fosse uma espécie de película. Essa película negra a gente costuma ver principalmente nas folhas, mas também pode ocorrer nos frutos também. É bom lembrar que a fumagina pode atacar todo tipo de planta, mas é mais comum ela aparecer principalmente em cítricos, mas não quer dizer que seja uma doença restritamente de cítricos, muito embora ela seja bastante comum. Aqui é possível ver que essa planta, essa laranja, que é da variedade pera, ela está sendo atacada principalmente por pulgões. É possível ver esses insetos aí na filmagem, principalmente nessas folhas mais novas, que na verdade esses insetos sugadores geralmente eles gostam das partes da planta mais macias. O Capinódio SP, que é o nome científico desse fungo, a fumagina, ele geralmente surge após ataques de pulgões e cochonilhas e outros insetos também sugadores. Esses insetos, eles atacam o limoeiro e assim que eles atacam, eles sugam a seiva da planta. Ao sugarem a seiva da planta, eles excretam uma fezes um pouco açucarada que atrai formigas e esse fungo, né, a famosa fumagina. Então, a partir do momento que essas fezes desses insetos sugadores, como pulgões e cochonilhas, são depositadas nas folhas, esse fungo começa a ficar nessa região, isso porque eles são atraídos por essa substância açucarada pelas fezes desses insetos sugadores e eles ficam ali na planta, causando muito mal a essas plantas, principalmente os cítricos. É bom lembrar que a fumagina por si só não apresenta muito risco às plantas, mas como nós vimos, a fumagina, esse fungo, deixa as folhas recobertas por um mofo, uma espécie de mofo bem escuro, e essas folhas também ficam totalmente recobertas e por vezes também os frutos. Como essas folhas estão recobertas por essa coloração bem escura, muitas das vezes elas são impedidas de fazer a fotossíntese e também a respiração e a transpiração. Então, o que é que acontece? Por estar com as folhas totalmente recobertas por esse mofo, essa cobertura negra nas folhas, a planta, por não fazer direito à fotossíntese, pode não crescer bem, pode não se desenvolver bem. Em alguns casos, se o ataque for muito severo e por longos anos, possa ser que essa planta venha até a morrer, mas isso não é muito comum. A fumagina, como eu falei, geralmente surgem após ataque de pulgões e de conchonilhas. No vídeo nós podemos ver que essa planta, ela está sendo atacada por pulgões, o que evidencia ainda mais a presença da fumagina. Não é que a fumagina seja causada por pulgões e cochonilhas, mas geralmente a sua presença está, na verdade, associada a esses insetos sugadores. Além disso, a planta que é atacada pela fumagina, por essa
por essa cobertura negra, essa planta ela não recebe a luz solar diretamente, isso porque ela tá toda revestida por essa mancha negra. E como ela não recebe a luz solar direito, ela não vai fazer a fotossíntese, ela não vai crescer e se desenvolver bem. Além disso, não é nada agradável olharmos para uma planta tão bonita, tão verde, com essas manchas escuras. E, principalmente, a fumagina atrapalha o metabolismo foliar, isso é, das folhas, e o desenvolvimento também das plantas. Para combater a fumagina, a gente precisa estar atento ao desenvolvimento dos cítricos, sempre observando se tem presença de pulgões, de conchonilhas, se essas manchas escuras já surgiram nos nossos cítricos. E se nós observarmos a presença da fumagina ou de outras pragas, sempre é bom a gente estar combatendo a presença desses insetos e desses fungos também. Eu já possuo aqui no canal um vídeo em que eu faço um inseticida caseiro com a calda do sabão e com o óleo de nim. Pode-se também utilizar outro óleo mineral, mas eu geralmente costumo usar o óleo de nim e o resultado é muito bom. O óleo de nim, além de combater a fumagina, combate ainda principalmente os pulgões e a conchonilha, além de outros insetos sugadores. Então, vale a pena você estar conferindo também esse inseticida caseiro. E eu vou deixar esse vídeo que eu estou falando do inseticida caseiro, tanto na descrição desse vídeo, como também na tela final. E além desse inseticida caseiro que eu mencionei, que é muito eficaz, podemos ainda estar aplicando detergente diretamente nas folhas atacadas e logo em seguida a gente pode vir com esponja fazendo a limpeza dessas folhas, como também nós podemos aplicar esse detergente num pulverizador, no borrifador e logo em seguida podemos estar pulverizando as folhas e também os frutos. Uma outra receita que podemos estar utilizando é a base do leite de vaca, né? O leite cru. A gente pode estar misturando o leite de vaca com a água e podemos estar fazendo a pulverização tanto das folhas e dos frutos também. Se já estiver os frutos, a gente pode também estar pulverizando os frutos. As receitas abordadas aqui no vídeo, bem como a quantidade certa que você deve estar utilizando, estarão todas na descrição desse vídeo. E por fim, uma outra maneira de estarmos combatendo a fumagina é retirarmos as folhas mais contaminadas. Essas folhas que já estão bem contaminadas, a gente pode também estar recolhendo para evitar que esse fungo, essa doença fúngica se espalhe ainda mais. E esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente falou da fumagina, vimos que ela é uma doença causada principalmente por fungos. Esses fungos geralmente recobrem a planta após ataques de outras pragas, especialmente pulgões e cochonilhas. A gente viu também algumas receitas que a gente pode estar utilizando, receitas práticas e bem funcionais também. Falamos ainda por que essa doença surge, além de outras informações. Eu espero que você tenha aprendido um pouco mais desse vídeo, espero que esse vídeo seja útil para você. Espero principalmente que a Helenice, que escreveu para a gente perguntando do que se tratava essas manchas escuras, eu espero, Helenice, que você tenha compreendido e que você tenha também aprendido do que se trata essas manchas e, sobretudo, que você tenha aprendido principalmente a tratar a fumagina que está atacando o seu limoeiro. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.